Olá, sétimo ano! Que saudade de vocês! Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando direitinho, lavando as mãos, tendo todos os cuidados necessários nessa quarentena. Hoje eu vou começar com vocês o capítulo 5, que fala sobre números racionais. Antes de tudo, verifique se a imagem e o som do seu computador estão bons. Se o seu livro e caderno estão perto de você. O conjunto dos números racionais. Número fracionário, só para a gente lembrar o que era. Fração pode representar a divisão de dois números naturais, desde que o denominador não seja zero. Então, eu tenho um número natural dividido por outro número natural diferente de zero, é uma fração. Fração pode representar a divisão de dois números inteiros, desde que o denominador não seja zero. Um número inteiro dividido por outro número inteiro diferente de zero, eu tenho uma fração. Exemplos. Escrevi para vocês algumas divisões que podem ser escritas em formas de fração e coloquei o devido resultado naquelas em que a divisão era exata. Compõe o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, todo número que puder ser escrito na forma de fração, com numerador inteiro e denominador inteiro não nulo. Observe como podemos escrever esse conjunto utilizando a linguagem matemática. Q é igual a A dividido por B, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero. De acordo com essa definição, todo número natural é um número racional. Por exemplo, 3 pode ser escrito como 3 sobre 1. E 0 também pode ser escrito como 0 dividido por 1. Todo número inteiro é um número racional. Exemplo, menos 3 é igual a menos 3 dividido por 1. 4 é igual a 4 dividido por 1. Toda fração é um número racional. Exemplo, 2 dividido por 3 e menos 7 dividido por 5. Todo número decimal é um número racional. Exemplo, 0,3 pode ser escrito como 3 décimos e 1,75 pode ser escrito como 7 quartos. Para fixar. Primeiro você aprendeu o conjunto dos números naturais, que é infinito. Ele começa no zero e vai em direção aos números positivos. Em seguida, os números inteiros, que é quando os números negativos foram associados ao conjunto dos números naturais. Ele começa no infinito negativo e vai até o infinito positivo. E agora está aprendendo o conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Notações. Q com asterisco significa todos os números racionais com exceção do zero. Q com mais embaixo significa conjunto dos números racionais não negativos. Q com menos embaixo significa conjunto dos números racionais não positivos. Q com mais embaixo e o asterisco significa conjunto dos números racionais positivos. Q com menos embaixo e o asterisco significa conjunto dos números racionais negativos. Atenção! O zero não é positivo nem negativo, portanto,
ele não pertence tanto ao Q com mais embaixo quanto ao Q com menos embaixo, que seria o conjunto dos números racionais não negativos e o conjunto dos números racionais não positivos. O zero não é positivo nem negativo. Representação de um número racional na reta numérica. Por exemplo, 2/5. 2/5 é um número que está entre 0 e 1. Então, eu pego esse espacinho entre 0 e 1, divido em 5 partes, e aonde for a segunda parte, estará lá o número 2/5. Menos 3/4. Menos 3/4 é um número entre 0 e menos 1. Então, vou proceder da mesma forma. Vou dividir o pedacinho entre o 0 e o menos 1 em 4 partes, e aonde for a terceira parte, estará o número menos 3/4. Menos 0,5 é igual a menos 1/2. Então, ele está entre 0 e menos 1. Vou pegar o espacinho entre 0 e menos 1, dividir em duas partes. Aonde for a primeira parte, lá estará o menos 0,5, que é o ponto C. O ponto D, 2,4. 2,4 é o mesmo que 2 mais 2/5. Então, é um número que está entre 2 e 3. Vou pegar o pedacinho entre 2 e 3, dividir em 5 partes. Aonde for a segunda parte, estará lá 2,4. Cada número racional está associado a um único ponto da reta numérica racional. Dois números que estão à mesma distância da origem são chamados de simétricos ou opostos. Por exemplo, mais 7/3 e menos 7/3. Observe os dois representados na reta numérica. 7/3 é o número que está entre 2 e 3, e menos 7/3 está entre menos 2 e menos 3. A distância a que o número racional se encontra da origem é chamada de módulo, ou valor absoluto desse número. Assim, módulo de mais 7/3 é igual a 7/3. E módulo de menos 7/3 é igual a 7/3. Para representar o módulo, eu coloco o número que eu quero entre duas barras. Mais alguns exemplos de módulo. O módulo de um número racional é sempre maior que zero ou igual a zero. Isto é, o módulo de um número racional nunca é negativo. Comparação de números racionais. Primeiro caso, ambos os números são positivos. Dados dois números positivos, é maior aquele que tiver o maior módulo. Acompanhe. 17 é maior que 4, pois módulo de 17 é maior que módulo de 4. 1,3 é maior do que 1,2, pois módulo de 1,3 é maior do que o módulo de 1,2. 0,7 é maior que 0,1, pois o módulo de 0,7 é maior que o módulo de 0,1. Segundo caso, um número é positivo e o outro é igual a zero. Qualquer número positivo é maior que zero. Veja, 8 é maior que zero, pois 8 é um número positivo. 4,578 é maior que zero, pois 4,578 é um número positivo. 0,1 é maior que zero, pois 0,1 é um número positivo. Terceiro caso, um número é negativo e o outro é igual a zero. Qualquer número negativo é menor que zero. Repare, menos 34 é menor que zero, pois menos 34 é um número negativo. Menos 0,1 é menor que zero, pois menos 0,1 é um número negativo. Menos 3,94 é menor que zero,
pois menos 3,94 é um número negativo. Quarto caso. Um número é negativo e o outro é positivo. Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Observe os exemplos a seguir. 2 é maior que menos 43, pois 2 é um número positivo e menos 43 é negativo. 7,6 é maior que menos 19,35, pois 7,6 é um número positivo e menos 19,35 é negativo. 3 é maior que menos 98,2, pois 3 é um número positivo e menos 98,2 é negativo. Quinto caso. Ambos os números são negativos. Dados dois números negativos, é maior aquele que tiver o menor módulo. Veja os exemplos. Menos 8 é maior que menos 23, pois módulo de menos 8 é menor que módulo de menos 23. Menos 1,9 é maior que menos 2,01, pois módulo de menos 1,9 é menor que o módulo de menos 2,01. Menos 4,3 é maior que menos 8,7, pois o módulo de menos 4,3 é menor que o módulo de menos 8,7. De cara no livro. Registre em seu caderno os tópicos que achou mais importantes neste vídeo. Faça os exercícios das páginas 458 toda e 459, números 1, 2 e 3 do seu livro. Se cuidem, quero você bem para logo, assim que isso tudo passar, estarmos juntos na sala de aula. Estou com muita saudade, tá? Tchau, pessoal!